Eu sei que tá, deixa eu dar uma dica para vocês aqui, olhe para cá. Eu sei que está muito quente. Eu sou paulistano e eu imagino aqui o calor que vocês devem estar sentindo. Eu também estou sentindo bastante calor. Mas vou dar uma dica para vocês. Você sabia que quanto mais a gente se abana, mais calor a gente sente? Então, o mínimo que você se abanar, menos calor você vai sentir. Não estou proibindo ninguém se abanar não, pelo amor de Deus. É só uma dica. E não se movimente, porque se você se movimentar, você vai causar mais calor ainda. Mas daqui a pouco a glória de Deus vai tomar o nosso coração e nós sairemos daqui refrigerados. Então diga para quem está do seu lado aí, aguenta só mais um pouquinho. Isso. Queridos, a vida nunca foi fácil para os que seguiam o estilo de vida de um profeta. E durante um período de fome deveria ser duplamente difícil conviver com o estilo de vida de um profeta, ainda mais nas condições que o texto conta a história. E tudo começa na cidade de Gilgal. Gilgal se localizava no Vale do Jordão, não muito distante da cidade de Jericó, e uma das escolas proféticas, ela ficava em Gilgal. Gilgal é conhecida pela sua beleza, pela agricultura dos campos, e o profeta Eliseu, que havia sido o sucessor do profeta Elias, ele agora vai representar os filhos dos profetas. Os filhos dos profetas eram rapazes que haviam... Isso. A palavra de Deus, ela está em primazia, irmãos. Eliseu havia recebido o ministério do profeta Elias, e por sua vez, por receber o ministério do profeta Elias, ele tem a responsabilidade de discipular os filhos dos profetas, e não só discipular, mas também ser profeta para aquele povo. E nós vamos encontrar muito no livro de Reis e de Samuel, esta expressão, filho de profetas. Quem eram esses rapazes? Esses rapazes eram jovens que não necessariamente seus pais eram profetas. Esses jovens eram rapazes, eram moços que haviam deixado a vida secular e de carreira de habilidade secular a partir dos 12 anos, quando eles cumpriam a sua maioridade. Nós aqui no Código Civil Brasileiro completamos a nossa maioridade a partir dos 18 anos. Mas eles, o judeu, a partir dos 12 anos cumpre a sua maioridade. E ao cumprir a sua maioridade, eles decidiam que carreira eles tinham para seguir a sua vida. E o texto vai nos falar que estes rapazes aqui, eles ingressam para a religião judaica. Eles vão cuidar daquilo que era a lei de Deus. Eles estudavam a lei de Deus, que são as 613 leis do Velho Testamento. Eles liam e escreviam durante todo o dia, porque criava-se a cultura de conhecer a lei de Deus na sua íntegra, e também estudavam o Pentateuco, que eram os 5 primeiros livros do Velho Testamento. Nesta ocasião, os filhos dos profetas, por sua vez, eles eram chamados com este título, não porque seus pais naturalmente eram profetas, mas eles abdicavam das suas carreiras e ingressavam de maneira tal que eles ficavam movidos com este sentimento durante toda a sua história. E a escola de Gilgal é uma das escolas que mais recruta filhos de profetas nesta ocasião. A Bíblia chega a dizer que estão 100 alunos matriculados nesta gestão do profeta Eliseu. E um escritor chamado Kruma, ele retrata a beleza verbal da cidade de Gilgal, porque esta cidade tem infraestrutura para receber os filhos dos profetas. Os filhos dos profetas não trabalhavam em outra atividade, a não ser cuidar da agricultura, e enquanto eles tinham um tempo hábil e separavam um momento para a leitura da palavra e para o conhecimento das escrituras, eles dividiam a agricultura e dividiam certamente a lei de Deus. E um escritor chamado Kruma, ele retrata como esta cidade tinha condições para comportar a quantidade desses filhos dos profetas,
que dependiam inteiramente desta agricultura. Ele chega a dizer que a cidade de Gilgal é uma cidade abastada com os trigos, as cevadas são viçosas, os tesouros são grandes colheitas na época da colheita. O texto vai nos dizer que o povo tinha felicidade em ver os frutos viçosos em suas mãos, de maneira que arqueavam toda a cidade de Gilgal. A vinha era uma vinha suculenta, as romãs eram romãs graúdas. Quando se falava da cidade de Gilgal, falava de uma cidade que representava a sua prosperidade agrícola. Mas de repente houve uma mudança no cenário, e esta mudança não foi uma mudança para melhor, esta mudança foi uma mudança radical. Esta mudança tomou conta da cidade, por conta de um pecado que havia sido instalado quando Jezabel se casou com Acabe. Acabe, quando se casa com Jezabel, ele desvia-se do caminho do Senhor e infiltra em Israel o culto pagão. E por infiltrar o culto pagão, eles começam a dar cultos a Baal, que era conhecido como a entidade que dava prosperidade aos campos e prosperidade às colheitas. Quando a chuva descia, quando a água passava pelos campos, Jezabel estimulava os seus profetas para que dessem graças a Baal, pois Baal era o causador daquela grande colheita. Mas como Deus não divide a sua glória com ninguém, como Deus não divide a sua graça com ninguém, Deus levanta o profeta Elias, e o profeta Elias vai diante deste cenário, diante de Jezabel e diante de Acabe, e aponta o dedo para Acabe e para Jezabel, dizendo: segundo a minha palavra. Vocês vão perceber no texto que quando Elias profetiza, Elias não diz assim diz o Senhor. Ele vai segundo a confiança da sua palavra, porque o misticismo havia tomado conta de Israel. Os homens não sabiam mais a quem servir. As pessoas estavam duvidosas se de fato o Deus de Israel era o Deus da prosperidade agrícola, ou se Baal era o Deus que mandava a grande frutificação aos frutos da terra. Mas Elias se abusa com aquela circunstância, aponta o dedo para Jezabel e para Acabe frente ao palácio e diz: segundo a minha palavra, não vai ter chuva e nem tampouco orvalho. Porque tudo que Deus está procurando é alguém que não tem medo de falar a verdade. É alguém que tem autoridade, alguém que é imbuído de coragem. E aí Elias vai, aponta o dedo para Acabe e para Jezabel e diz: não vai ter chuva e nem tampouco orvalho. Deus cerra o céu e esta seca, ela vai se espalhando em todo Israel. Quando Elias é tomado ao céu e Eliseu se torna o seu sucessor, Eliseu aqui por sua vez, ele é o príncipe dos profetas. Nessa escola de profetas havia passado muitos profetas. Os historiadores dizem que nessa escola passou Obadias, passou Amós, passou entre outros profetas, mas este era o momento de Eliseu. Eliseu no Velho Testamento, ele é tido como um tipo de Cristo, porque ele não é só apenas um profeta, ele exercia a unção e a autoridade do discipulado. Mas quando a estiagem chegou, este comentarista que chega a dizer que esta cidade que era viçosa nas carroças de espigas, nas romãs que eram graúdas, que arqueavam com os pesos dos frutos, as árvores, agora o povo começa a sofrer. O povo sofre o dano da estiagem. A estiagem se estendeu pelos campos, tomou conta das campinas, a ferragem daqueles trabalhadores, a foice daqueles que trabalhavam na colheita, agora estava pendurada na cabana das paredes, e havia uma grande tristeza em Gilgal. Havia um cenário de morte. É muito ruim você olhar para um lugar visitado pela prosperidade, que outrora era um lugar que tinha agricultura viçosa, e que de uma hora para outra foi tomada pela miséria, pela fraqueza e pelo fracasso. Mas o texto vai nos dizer que os filhos dos profetas permaneceram na cidade. A crise é tamanha que Eliseu vai até a casa da sunamita que mora em Gilgal e diz para ela: retira-te daqui para que a crise não te apanhe.
o teu último subsídio você não perca aqui nesta cidade. Mas os filhos dos profetas não tinham para onde correr. Eles precisavam habitar em Gilgal, porque eles haviam aberto mão das suas profissões, eles haviam aberto mão daquilo que era a carreira de habilidade pessoal, em detrimento de trabalhar para o ministério e para a sua religião. Vocês bem sabem que a fome, ela causa no indivíduo uma sensação de insatisfação. Eu nunca vi ninguém com fome feliz. Eu já vi um pobre feliz, mas alguém com fome, a pessoa não tem condição de ter felicidade, porque a fome, ela traz ao indivíduo um estado de necessidade, ela gera no indivíduo angústia, ela traz ao indivíduo perturbações físicas e até mesmo mentais. Freud, que é o pai da psicanálise, ele chega a dizer que a fome é uma condição em que as pessoas são incapazes de satisfazer os seus desejos. Não há alegria na hora da fome, não há planos, não há projetos na hora da fome. E esta fome que tomou conta de Israel, que vem assolando a cidade de Gilgal, era apenas a mão de Deus fazendo com que os moradores daquela terra se ajoelhassem em reconhecimento ao senhorio, à grandeza de Deus e à sua palavra. Porque o único poderoso para mandar pão, o único poderoso para fazer prosperar a cidade de Gilgal e a terra de Israel era o próprio Deus. Mas eu vejo aqui nos filhos dos profetas uma grande força para permanecer na cidade de Gilgal, ainda que as coisas não estivessem favoráveis. E a gente vai começar a aprender com estes rapazes aqui, a partir da sua postura. A postura destes moços diante da crise foi uma postura segura. Eles não correm, eles não mudam, eles não saem, porque Deus não havia sinalizado nada para eles em relação à sua saída de Gilgal. Nós temos dois grupos de pessoas na nossa sociedade. O primeiro grupo de pessoas que temos são os empolgados. Os empolgados são aqueles que começam tudo e não terminam nada. Eles, diante das circunstâncias, quando ela não é favorável, ele não se dispõe a encarar a crise, porque certamente a crise pode mudar os planos, alterar os projetos. Mas o determinado já é diferente do empolgado. O determinado, independente das circunstâncias que lhe sobrevêm, ele está determinado e obstinado ir até o final dos seus projetos, independente daquilo que lhe assiste e daquilo que lhe cerca. Há um texto bíblico que me chama muita atenção, que diz a seguinte frase: determinando tu em algum negócio, seja firme, e a luz brilhará nos teus caminhos. Quando eu olho para esta palavra, é impossível não lembrar dos filhos dos profetas. Eles estão sem alimento, não existe comida para o estômago, faltava alimento na terra, mas eles estão voltados e comprometidos com a lei de Deus, porque eles sabiam que a cidade de Gilgal havia sido visitada por uma grande bênção de colheita e pela bênção da agricultura, e uma terra que Deus visita uma vez, um lugar onde Deus passa uma vez, é natural que as marcas de Deus ficam impregnadas. A marca de Deus fica impregnada de tal forma que, por conta da necessidade do povo, o clamor da massa, certamente pela humilhação, Deus volta a visitar o lugar. O que estava acontecendo aqui em Gilgal era exatamente isso. Eles não deveriam sair de Gilgal. O que eles precisavam fazer era se manter nesta cidade e aguardar até que Deus lembrasse deles novamente, e assim como havia sido no passado, eles recebessem uma manifestação de prosperidade nas suas colheitas. Esta noite eu vim para pregar uma palavra, e esta palavra já sai ao meu coração, destinada ao coração desta igreja, vindo da boca de Deus. E a palavra de Deus para você esta noite é:
independente da crise que lhe assiste, independente da seca em que você está. E quando eu estou falando da seca, eu estou falando da seca no âmbito espiritual e no âmbito físico material. Eu não sei quais são as suas necessidades, mas eu já quero me tornar profeta e porta-voz de Deus para te dizer: se Deus não te sinalizou, não mude, não saia, não levante a cabana, não mude a sua tenda, não vá para outra cidade, assim como fez Noemi, porque tem gente que não consegue conviver com a crise. Mas é exatamente no momento da crise que Deus forja o nosso caráter. É no momento da adversidade que Deus nos faz vislumbrar um novo horizonte e um novo alvorecer. E esta noite eu estou pregando para alguém que talvez está dizendo: pastor, este ano vai ser meu último congresso na Almada. Este ano vai ser a minha última participação nesta mocidade. Eu canto e nada acontece. Eu dou glória a Deus, sou dizimista, contribuinte, há um frequente aluno na escola dominical, sou assíduo nas orações, e me parece que quanto mais eu me envolvo com as tarefas daquilo que é pertinente à obra de Deus, eu me sinto seco, as coisas não estão favoráveis. Mas hoje vem uma resposta de Deus: ainda há pão em Israel para suprir a necessidade de Gilgal. Ainda existe pão na mão de Deus. Deus não deixa aquele o qual Ele chamou a morrer à míngua. E eu tenho algo para dizer aqui nesta noite: haverá uma chegada de pão para este culto ainda nesta noite. Se você puder, pegue na mão da pessoa que está do seu lado, vira para ele e para ela e diga: você está preparado nesta noite para receber pão? Diga para ele: está preparado para receber pão? Sacode a mão dele e diga: então não fuja, não corra, não saia do teu lugar. Vou pregar para alguém que está querendo entregar credencial e mudar de igreja. Vim pregar para alguém que está querendo acabar o casamento em divórcio. Vim pregar para alguém que está querendo pegar as malas e fugir do país por causa do cenário da fome. Deus me trouxe aqui para te dizer: se eu não te sinalizei, abaixa as malas. Ainda que a terra não prospere, ainda que não tenha fruto na videira, ainda que as vacas nos seus currais não dê as suas crias, ainda que falte prosperidade no campo, Deus não depende da agricultura para te fazer chegar. Deus não depende de homem e nem de Deus não depende nem de meios terrenos para te fazer chegar. Se não tiver no Brasil, Deus manda de fora. Se não tiver de fora, Deus traz da boca do corvo. Se não tiver da boca do corvo, tem na casa da viúva. Se não tiver na casa da viúva, tem no Ribeiro do Querite. Se não tiver no Ribeiro do Querite, tem na boca do peixe. Mas não vai faltar pão. Não vai. Mas todos aguardavam a visita de Eliseu. Eles estavam esperando o profeta Eliseu, porque o profeta Eliseu representava a figura de um provedor. Quem é que não quer andar com um provedor? Quem é que não quer andar com alguém que representa a figura de alguém que provê? E o texto nos diz que o profeta Eliseu, ele tem sobre a sua cabeça uma unção dobrada. Os milagres que Elias realizou é muito mais os milagres que Eliseu fez. Eliseu dá sentença, Eliseu dá provisão a viúvas, Eliseu faz uma escola de profeta, ele prepara rapazes, ele amplia a tenda dos rapazes próximo do Jordão, e aí eles estão aguardando o profeta Eliseu. E o profeta Eliseu também está com fome, porque o cenário de fome em Israel era avassalador. E é muito ruim quando nós temos
alguém por referência e estamos esperando neste indivíduo, e o indivíduo olha para nós e diz: eu também estou na mesma situação. Eu penso comigo que quando Pedro estava à porta do templo e foi solicitado por aquele coxo, e o coxo disse para ele: dá-me uma esmola, porque além de Pedro ser uma figura religiosa, Pedro era um homem que detinha graça. E aí, certamente, quando o coxo olha para Pedro, e Pedro diz para ele: olha para nós, ele estava querendo dizer: rapaz, a única diferença entre eu e você é que você é deficiente e eu sou saudável. Eu estou tranquilo, mas a mesma crise financeira que ataca você, também me ataca, porque naquele tempo o sistema romano pisava aos pés sobre todo mundo. E eu digo a vocês que é muito difícil quando alguém representa uma figura no reino de Deus, porque nem sempre você, sendo um vaso, um instrumento na mão de Deus, você está pronto para fazer oração para alguém. Às vezes você está angustiado. Eu sei que os pastores aqui muitas vezes já foram procurados por conta daquilo que leva sobre os seus ombros, e alguém diz: ora por mim, porque só o Senhor pode me ajudar, só o Senhor pode entender a minha situação. E em muitas das circunstâncias nós também estamos carentes de pão, nós estamos carentes de provisão. E aí você vai orar, mas pensa consigo: se ele soubesse que eu estou pior do que ele, nem oração ele vinha me pedir. Mas Eliseu está indo, Eliseu não tem como negar, Eliseu está indo para esta escola na esperança que tivesse ainda alguma coisa para comer, mas não tinha, até porque quem estava nessa escola, na ausência de Eliseu, é Geazi. E vocês sabem que Geazi no comando do culto atrapalha tudo. Geazi não ora, Geazi não tem vida, Geazi só anda encostado, Geazi usa o bordão emprestado, Geazi não tem graça de Deus, Geazi não tinha autonomia para fazer nada. E aí quando Eliseu chega, olha para Geazi e diz para Geazi: Geazi, como é que está a coisa aí? Tem comida? Ele diz: não, não tem, os rapazes estão aqui perecendo. E Eliseu diz: eu preciso comer, vamos comer, faz alguma coisa. O cenário era de fome, não tem o que comer. A solução é colher no campo. E aí Eliseu tem que tomar uma atitude, porque o homem de Deus, quando chega na situação, quando chega em uma localidade, ele precisa tomar a frente, ele precisa tomar as rédeas. Ei, eu estou pregando para a gente aqui que alguém certamente está dizendo: por que que tudo cai na minha mão? É porque a unção está com você, é porque você é o escolhido por Deus para fazer a diferença. Já percebeu que nas famílias existem aquelas pessoas que elas são marcadas, parece que tudo vai parar na mão daquele indivíduo, é ele que vai ter que desenrolar o negócio. E alguém está dizendo: Senhor, eu estou cansado. Deus está dizendo: não, a direção do pão está na sua mão, é você que vai lutar. É por isso que o diabo investe contra você, porque ele não quer apenas te destruir, ele quer destruir o dom que foi colocado em você. Ele não tem apenas raiva de você, ele tem raiva do que você carrega, porque ele sabe: se você chegar, Deus chega também. Se você pôr a mão, Deus põe também. Se você entrar, Deus entra também. Então toque em quem está do teu lado e diga para ele: reage, porque o céu vai reagir. Toca nele, me ajuda a pregar. Diga para ele: essa noite é noite de reação. Toca nele e diga: reage, porque o céu vai reagir. O diabo sabe que se você ficar calado, a tua casa vai cair. Ele sabe que se você não tomar postura, alguém da tua família volta a se prostituir. Aí Deus está te colocando na porta, na frente da brecha, na fileira do comando, e Deus está dizendo: como eu te chamei, eu vou te dar as estratégias da guerra. Fome tu não vai passar, morrer você não vai, porque se não tiver comida vai ter espiga, se não tiver espiga vai ter rabisco, mas não vai ter crise, não vai ter fome, não vai ter morte. Deus me trouxe aqui para profetizar. Ainda que estejam querendo acabar com o ministério da igreja, ainda que estejam querendo sujar o nome do ministério, Deus está dizendo: a morte não vai matar.
Pega na mão de quem está do teu lado aí, toca nele, segura a mão dele, segura a mão dela. Diga, tem estratégia nessa fome. Diga, tem muita fome. Sacode a mão dele, diga, tem muita fome, mas vai aparecer alguém com pão. Toca nele, fala, vai aparecer alguém com pão. Diga para ele, tem alguém que você ainda não conhece. Sabe qual é o problema? O problema é que muitas vezes a gente fica esperando no nome. Quem é que vai vir? É fulano. Sabe qual é o maior problema hoje dentro da Assembleia de Deus? Eu vou falar porque eu sou nascido e criado nela. Nós estamos muito mais preocupados com o nome de fulano do que o que ele carrega. O segredo não está no nome que ele tem. O segredo não está na divisa do ombro dele. Quando vai chamar alguém, pergunta, é parente de quem? É filho de quem? Fez faculdade de quê? Tem dinheiro? Tem carro bom? É bem empregado? Pode ser tudo, filho, mas se não tiver pão não é nada. Pode ser tudo, mas se não tiver pão não é nada. O que faz a diferença não é anel no dedo, não é sapato brilhoso, é pão na mão para mudar a história. É pão. E eu quero perguntar aqui, quem trouxe pão? Cadê? Só os que trouxeram pão, cadê? Levanta a mão, levanta a mão. Levanta a mão, levanta a mão. Pega na mão do teu irmão com a mão levantada e diga, ei, fica tranquilo que meu pão dá pra você. Diga, se você não der glória eu vou te ajudar a dar. Se você não fala a língua eu vou te ajudar a falar. Alabacalabandarábia. Se você não marchar eu marcho no teu lugar. Se você não levantar a mão eu te ajudo a levantar. Mas sem pão não vai ficar. Sem pão não vai ficar. Sem pão não vai. Fica sem pão. Escute. A solução é colher no campo. E Eliseu dá uma ordem. Que precisava de Eliseu ali para dar um tranco em Geazi. Aonde tem Geazi tem que ter um Eliseu para dar um tranco. Diga para quem está do teu lado, diga, porque Geazi. Diga forte, diga, Geazi só pega no tranco. O que tem de crente Geazi? Solução é colher no campo. A Bíblia diz que Eliseu olha para Geazi e diz, rapaz, tem pão? Não tem, mas tem erva. Então vamos comer erva. Manda alguém ir para o campo colher erva. Irmão, olha para cá. O cenário aqui é um cenário de desolação. Eu quero que vocês entendam que essa fome aqui, ela já durava há anos. Ela cresceu de forma avassaladora a tal ponto que os filhos dos profetas almejavam comer ervas, porque já não tinha mais espiga. E esse cenário aqui que eu estou lendo a vocês, ele retrata exatamente o cenário do modelo de igreja dos dias de hoje. Nós estamos vivendo em um momento, não estamos vivendo no momento de abundância de pão. Nós estamos vivendo um momento de crise de valores, crise de pão, crise de cristianismo verdadeiro, crise de uma fé fervorosa. Estamos, e aí alguém está dizendo que o Brasil está passando pelo maior avivamento. Não, a gente está passando por uma onda de mover perigoso.
de crentes que não estão cheios, mas inchados, que sustentam seu próprio ego, que chacoalham o seu próprio orgulho, mas não tem pão. E Eliseu disse: vai até o campo, e já que não tem pão, colha a erva. Colha a erva para que mate a fome dos 100 rapazes aqui. E Geazi mandou um rapaz, e vai um moço lá. A fome é tão grande, que enquanto ele vai no campo, ele não tem o tal discernimento para fazer a colheita. E a história, a Bíblia diz que ele colhe, e quando ele colhe trazendo para colocar na panela e fazer um caldo. Ele traz uma planta chamada colossíntida. E o problema é que não era para ele trazer a colossíntida. Ele deveria trazer uma outra planta que parecia muito com a colossíntida, que o nome dela era trepadeira silvestre. Os teólogos dizem que é uma planta amarelada, quase alaranjada, comprida, de caule grande. A trepadeira silvestre, ela possui proteína e recompõe as forças daquele que já perdeu as proteínas do corpo. Era uma espécie de vitamina para reanimá-los por conta daquela fome. Mas no afã dele matar a fome dos filhos dos profetas, ele pegou a colossíntida, que tinha a mesma cor, o mesmo tamanho, o mesmo modelo, e no afã de matar a fome, ele não tem o cuidado de triar. E a gente está vivendo exatamente isso. Nós estamos vivendo esta crise na igreja brasileira. Nós estamos vivendo uma crise de pessoas que perderam o discernimento. Por isso que a gente precisa cuidar dos nossos púlpitos, precisamos cuidar da nossa comida, precisamos ter farinha nas nossas dispensas, porque aquelas colossíntidas que o rapaz fez a colheita, segundo os historiadores, aquela colossíntida, ela possuía veneno, era uma espécie de laxante estomacal. Agora pense vocês comigo, uma pessoa que está com fome há mais de uma semana, sem tocar comida na boca, quando come algo para matar a fome, ao invés de comer algo que vai ser produtivo, que vai suprir, que vai repor, ele come laxante intestinal. Aquelas colossíntidas pareciam apetitosas, ainda mais para quem estava com fome. Nós estamos vivendo exatamente este momento. Nós estamos vivendo este momento de pessoas, principalmente de obreiros e de gente que quer, neste afã de atrair as massas, porque hoje o evangelho, para muitos estão assim: aquilo que for bom a gente coloca na mesa e não tria a qualidade do produto e sai distribuindo, porque na fome ninguém vai escolher o que comer. Eu nunca vi ninguém na fome fazer regime. O que põe na mesa come. Então na fome coloca-se tudo. Na fome coloca-se tudo o que parece ser evangelho, mas não é. Canta-se o que parece ser hino, mas não é hino. Prega-se o que parece ser Bíblia, mas não é Bíblia. Fala o que parece ser de Deus, mas não é de Deus. Anda com o que parece ter Deus, mas não tem Deus. Nós estamos vivendo isso. Nós estamos vivendo um momento do bonito. Nós estamos vivendo o momento do inovador. Nós estamos vivendo no momento do colorido. Eu preciso dizer, porque Deus me trouxe aqui com esta autoridade, e eu preciso pregar. Eu sou assembleiano da moda antiga. Eu sou assembleiano da moda de Daniel Berg e Gunavring. E eu preciso falar: esta igreja não precisa de luz colorida. Esta igreja não precisa de fumaça embaixo de púlpito. Isso não é trepadeira, é colossíntida. Essa igreja não precisa liberar tudo para trazer gente. Esta igreja não precisa de sal grosso. Essa igreja não precisa de rosa ungida. Esta igreja não precisa de água benta. Essa igreja precisa de farinha para tirar o veneno.
Aleluia, aleluia, aleluia. Pega na mão do teu irmão, na mão da tua irmã, e diga para ele: chegou a hora de Deus te levantar para tirar o veneno. Sacode a mão dele, sacode a mão dela. E deixa eu dizer uma coisa: entrou gente aqui intoxicada. E alguém já viu alguém intoxicado aqui? Intoxicado desmaia, intoxicado dá convulsão, intoxicado ele perde a mente, intoxicado não anda com as próprias pernas. Tá cheio de gente que você olha para a cara dele, ele não consegue dar glória a Deus. Não é porque ele quer, não é porque ele não quer, porque ele está intoxicado. Comeu colossíntida, o pecado entrou na mente e ele perdeu a força. E quando vê um culto desse, ele quer morrer, porque ele até quer fazer alguma coisa, mas o veneno não deixa. O veneno está matando. Mas hoje o Espírito de Deus trouxe um doido aqui com farinha. Com farinha. Vai passar farinha. Deixa eu pregar, porque o Espírito de Deus me trouxe aqui para pregar. A morte não vai matar. Esse lugar é lugar de vida. Sacode quem está do teu lado e diga: toma cuidado com a colossíntida. Olha para cá. Olha para cá. Deus está dizendo para alguém aqui: tira a colossíntida lá da tua rede social. Você não está percebendo que teu namorado está querendo aproveitar do teu corpo? Você não está percebendo que ele não é planta silvestre, é colossíntida? Acaba com esse namoro. Está na cara. É só olhar. Mas o problema é que a fome não deixa. Você sabia que a fome cega? Irmão, quando nós entramos em estado de fome, o indivíduo, tem gente que dá até hipoglicemia, dá vertigem, treme as mãos, seca a boca, e tudo que ele quer é comer. Mas não adianta comer veneno, não adianta cantar veneno, não adianta pregar veneno. Ao invés de ajudar, vai piorar. Mas Deus sempre tem um doido para denunciar. Olha para cá. O que colheu não viu. O que cozinhou não viu. Olha como é que a planta foi entrando. Ela saiu do campo. Ela passou na mão de quem colheu. Passou na mão de quem cozinhou. E Geazi aqui era perito na plantação. Ô Geazi, você não está percebendo que está entrando planta errada? Você não está percebendo que a planta está errada lá na casa? Olha o cheiro subindo. Olha o cheiro. Mas é só quem tem sensibilidade. Porque tem gente na igreja que não tem sensibilidade. Eu não sei se na hora de servir alguém comeu e sentiu o gosto diferente. Eu não sei se alguém comeu e provocou. Eu não sei se alguém desmaiou, mas a Bíblia diz que alguém denunciou, gritou: tem morte! Vou pregar. Irmão, Deus não precisa de muita coisa não. Se Deus levantar pelo menos um doido aqui. Se Deus levantar um corajoso aqui para ter coragem de gritar: tem veneno, ninguém morre. O primeiro está aqui, cadê o segundo? Pega na mão de quem está do teu lado e fala: eu vou sair daqui denunciando.
Diga: veneno não vai entrar na minha casa. Diga: adultério não vai entrar na minha casa. Prostituição não vai entrar na minha casa. Mentira não vai entrar na minha casa. Porque aqui tem farinha. Aqui tem farinha. E o Espírito de Deus me diz que essa mocidade tem farinha. Ei, você... oh glória, oh glória. Vou descer aqui, dá licença, pastor. Oh glória, eu estou sentindo aqui que essa mocidade tem farinha. Essa mocidade tem farinha. Vocês vão sair daqui como jovens poderosos para atingir as almas perdidas. Deus vai levantar gente aqui para entrar na boca de fumo, para entrar nas casas de prostituição. Aonde tiver alguém querendo receber farinha, pega ela aí agora. Pega agora. A glória vai tomar este lugar. O Espírito vai encher. Recebe agora. Vem no glória, vem no glória, vem comigo, vem. Levanta as duas mãos bem alto que eu estou sentindo que vai descer farinha do céu aqui. Oremandaia, alabanda calabachandarábia. Aonde tem alguém batizado no Espírito Santo, abre a boca comigo e vem. Vai passar farinha. Jesus vai levantar profeta de verdade. Vai levantar gente de coragem. Vai levantar gente temente. Vai levantar gente de autoridade. Aonde tiver alguém, a glória vai começar a passar aqui. O Espírito vai começar a tocar aqui. Pega farinha. Pega. Manara Baixaia. Pastor, eu sei que enquanto o senhor prega, enquanto os senhores cuidam da sã doutrina, tem alguém que quer trazer veneno. Tem. Eu já fui pastor, ainda que por pouco tempo, pastorei uma igreja por 3 anos. Mas eu sei muito bem a dificuldade que é para você manter a igreja naquilo que você está ensinando. E vez por outra, às vezes até com inocência, vem alguém trazendo o veneno, achando até ser bom, e infiltra no meio, e os pobrezinhos comem, e sofre o desarranjo da doutrina. E aí depois para consertar fica difícil. Mas da mesma forma que tem os colhedores de veneno, tem os denunciadores do veneno. E quando o denunciador do veneno grita, irmão, pode saber que é fatal. O veneno acaba ali. Porque tem farinha. Tem farinha. Tem farinha. E quando a farinha chega, irmão, não precisa matar, não precisa tirar, é só jogar farinha.
palavra por si só, ela faz o seu trabalho, porque a farinha é a palavra. O Espírito de Deus me revelou um negócio aqui que eu quero compartilhar com vocês. Vocês sabiam que a palavra de Deus na igreja, ela é como a mãe? Deus é o nosso pai, e a gente não é órfão. Quem é a nossa mãe? Quem é a mãe? É a palavra. E você sabe que quem mexe com farinha não é o pai. Cadê as mães aqui? Cadê as mães? Cadê as mães? As mães estão aqui. Cadê as mães que gostam de fazer pirão? Cadê? Cadê? Levanta aí a mão, mãe. Para fazer pirão precisa de quê, mãe? Farinha. Quanto mais farinha joga no pirão, mais a farinha faz assim, ó. Irmão, tudo que é de nocivo a farinha chupa. E a palavra na igreja, ela é tida como a mãe. E você sabia que no nome mãe tem 3 segredos? No nome mãe tem 3 forças armadas. M, marinha. A, aeronáutica. E, exército. Quando Satanás vem para matar a igreja, a mãe aparece com a farinha. Se Satanás vir pelo ar, a aeronáutica de Deus vem voando com os seus anjos. Se Satanás vier pelo mar, a marinha de Deus vai derrubando tudo. E se ele vier por terra, o exército que é esse aqui sai marchando. Palavra. Diga para quem está do teu lado aí, tua mãe tem farinha. E tua mãe é a palavra. Anda com ela, que a morte não te pega. Ei. Eu estou sentindo aqui que tem gente que está levando a mãe. A mãe está indo, olha a mãe, ó. Olha a mãe, quem trouxe a mãe? Quem trouxe a mãe? Quem trouxe a mãe? Levanta a mãe. Levanta a mãe, levanta a mãe. Olha a mãe aí, ó. Olha a mãe palavra. Olha a mãe farinha. E o Senhor está dizendo, avisa que a minha palavra vai trabalhar para desintoxicar aqui agora. Quem quer receber o poder da palavra, porque foi pela palavra. Jesus não ficou brincando e nem batendo boca com Satanás. Satanás chegou e disse, ei, se tu é filho de Deus, te lança daqui. Jesus disse, a palavra diz, não tentarás ao Senhor teu Deus. Satanás disse, ei, se tu é filho de Deus, faça com que estas pedras se transformem em pães. Ele disse, ei, nem de pão vive o homem, mas da farinha, da farinha, da farinha. Tem que ter farinha. Jogaram farinha, misturaram o pirão. E como é bom quando alguém nos anuncia, acabou o problema. Quem já passou por isso sabe, irmão, vocês aqui, todo mundo aqui já enfrentou o problema. Quando alguém liga para você e diz assim, ó, fica tranquilo, que já foi resolvido. Você faz. O Senhor está dizendo aqui hoje eu vim aqui para profetizar. Deus está dizendo assim, o que eu estou trazendo hoje para Umada, o que eu estou trazendo para Anápolis, vai fazer alguém, o Senhor, o ministério, fazer assim, acabou. Pega na mão de quem está do teu lado e fala, a farinha de Deus. Sacode ele, pega na mão dele e diga, a farinha de Deus vai encerrar uma guerra na tua vida hoje. Anaia, Arabaia. Eu estou sentindo Deus aqui.
A farinha, anamando que anamandara baixanda comana. A farinha vai encerrar causas aqui. A farinha vai libertar gente de enfermidade aqui. A farinha vai batizar gente com o Espírito Santo aqui. A palavra vai operar coisas aqui. Olha aquilo ali, a farinha, olha lá. Olha lá, olha lá. Olha a farinha lá. Aonde a farinha passar, vai acontecer coisas tremendas. Quer ver? Pega, 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 pega. Aonde tiver alguém querendo receber, vai receber. Pega, 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 pega. Eu vou deixar quem quiser adorar por um minuto. Vamos levantar a nossa mão. Levanta, levanta. Vamos dar glória, vamos. Abre a boca, vai, glória. Glória, glória, glória. Jesus vai começar a renovar aqui. Alamanda. Em 10 segundos vai descer uma panela de farinha aqui. É a palavra. Ela vai agir aqui agora. Em 10 segundos. Quem quiser receber vai pegar. Quer ver? 10, 9, 8, 7, 6. O veneno vai acabar. 5, 4. O pecado vai embora. 3, 2, 1. Pega! 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 Meu Deus, está muito forte aqui. Quando a farinha chega, não precisa falar muita coisa não. Ela mesma faz o seu trabalho. Mas escute. Mas a fome ainda permaneceu. A fome ainda continuou. Por que a fome continuou? Porque Deus precisava revelar que em meio àquela crise, Ele ainda tinha alguém com pão. Diga para quem está do teu lado aí, diga, temos crise de valores. Temos crise de identidade. Temos crise no cristianismo. Mas ainda tem alguém que tem pão. E diga para ele, e sabe quem é? Diga, eu estou olhando para ele.
Olha o que a Bíblia diz. Eliseu jogou a farinha. O trabalho de Eliseu, porque se Deus quisesse matar a fome com aquela farinha ali, Deus matava. Deus é Deus. Se Deus sarou o veneno, que era o mais terrível, Deus não podia matar a fome com aquela farinha e produzir pão ali? Ele podia, mas ele queria revelar alguém. E quando Deus quer revelar alguém, ele sacode a terra. O Senhor está te dizendo aqui pela minha boca: ninguém te tira da minha mão. E para fazer você chegar aonde eu quero que você chegue, eu dou vida para gente, eu mato gente, eu endoido gente, mas que tu chega com pão, tu chega. Aí quando eu li aqui o versículo 42, a minha alma pulou. Porque o cenário aqui é de crise. O cenário aqui é caótico. Os filhos dos profetas tinham buscado o último recurso, que é erva no campo. Jogou farinha, mas não tem mais nada para misturar. Mas aí no versículo 42, o escritor diz assim: mas, eu gosto desse negócio na Bíblia. Quando a Bíblia diz assim, mas, diga para quem está do teu lado aí, tu está na prova. Diga, as coisas tá ruim. Sacode ele, diga, mas. O escritor diz, mas quando diz assim, aí ele diz, em tradução, tem umas que diz mais, em outras diz, eis, e a outras diz, de repente, não importa, o sentido é o mesmo. Veio um homem. Você está preparado para Deus te alistar aqui hoje? Diga para quem está do teu lado aí, já trouxe a roupa da condecoração? Pergunta para ele aí. Pergunta para ele, já trouxe a farda para se apresentar? Porque hoje é dia de ser recrutado. Vocês são bons de português. E vocês sabem que na língua portuguesa, quando a gramática diz assim, veio o no português é artigo definido. Então quando eu me reporto a alguém dizendo o, se eu disser o, eu preciso falar o nome desse sujeito. O pastor Micael. Se eu disser o pastor Bertier. Mas quando eu digo no português, é artigo indefinido. Eu não defino o sujeito, ou seja, pode ser branco, pode ser negro, pode ser pobre, pode ser rico, pode ser gordo, pode ser magro, pode ser bonito, pode ser feio. A graça do Evangelho é que quando Deus vai nos escolher, os méritos da escolha não é como eu falei no começo. É filho de quem? Parente de quem? Tem dinheiro? Porque o que você vai fazer, pouco importa seu nome. O que você vai fazer, a diferença está no pão que tu vai levar. Eu estou pregando para gente aqui que não tem R$1 e se virar ele de cabeça para baixo não cai uma moeda. Mas o que está dentro de você faz o inferno virar de cabeça para baixo. Tudo que Deus procura é alguém com um pão.
A Bíblia diz que esse moço aqui, ele está vindo de Salisa. Já vou terminar para não te cansar. Ele está vindo da cidade de Salisa. Salisa era um dos únicos lugares que havia sobrado pães ainda. E o texto nos diz que ele sai de lá, porque o sacerdote estava incorreto, o santuário estava profanado, o povo entregava suas comidas para Baal. Mas esse moço se levantou, pegou 20 pães, se tornou um diferencial e foi para Gilgal dizendo: eu vou sustentar os filhos dos profetas, vou levar pão para Eliseu e colocar na mão de Eliseu. Ei, segundo a tradição, aqueles pães das primícias não podia sustentar profeta, porque pães da primícia era para sustentar sacerdote. Mas diante da necessidade, a história diz que quem cuidava da lei de Deus, ainda que não fosse sacerdote, também tinha direito de participar do pão da colheita. Ei, quando você cuida do que é de Deus, até o que não é para vir para a sua mão vem. Até o que não é seu, Deus faz chegar na sua mão. Eu estou pregando para alguém aqui, e Deus está me dizendo: fica tranquilo, porque ainda que as coisas não estejam favoráveis a você, diz o Senhor aqui na minha boca, na boca desse fraco vaso: você está cuidando da minha obra, você não negou o meu nome, você guardou a fé. Eu vou colocar pão na tua mão para te guardar do dia da tribulação. Deus está dizendo: a saúde pode estar precária, mas a saúde da minha igreja está na minha mão. Deus está dizendo: eu não vou deixar você nas macas dos corredores, porque eu sou médico por especialista. Eu cuido da tua casa. A casa da direita pode pegar fogo, a casa da esquerda pode cair, mas na tua casa não vai faltar pão, porque você honra a palavra. Olha para cá. E sabe quem é que Deus estava procurando aqui? O entregador de pão. A primeira lição que a gente vai aprender aqui: esse homem que é entregador de pão, ele não tem nome. E se tem alguém aqui que tem nome e está preocupado com ele, essa palavra não é direcionada a você. Eu não vim aqui pregar para quem tem nome, eu vim pregar aqui para anônimos do pão. Enquanto eu estava sentado aqui, Deus disse para mim: aqui tem gente que sofre, aqui tem gente que está doente, aqui tem gente desempregada, aqui tem gente que sofreu maus tratos na infância, mas não negou meu nome. Aqui tem gente que tinha tudo para estar no baile, no carnaval. Aqui tem gente que tinha tudo para se entregar para prostituição nas mãos de Satanás, e está fazendo folia esses dias todos de carnaval. Mas porque você ama o pão que foi entregue a você, você está aqui zelando da grandeza do evangelho. Pega na mão de quem está do teu lado aqui, porque o Espírito de Deus me dá esta palavra com autoridade para profetizar. Diga para quem está do teu lado: enquanto tu cuida do pão de Deus, Deus cuida do que é teu. Enquanto tu cuida dos meus negócios, eu cuido dos teus negócios. Enquanto tu me honra, eu te honro. Enquanto tu me ama, eu te amo. Enquanto tu me serve, eu te sirvo. Vou profetizar: não vai faltar pão nesse ministério, não vai faltar pão na tua mão, não vai faltar graça na tua vida. O Espírito está levantando uma multidão de gente aqui hoje, que vai sair daqui levando pão, que não está preocupado com fazer fama, que não está preocupado em ser aplaudido, mas está preocupado em pôr a mão no doente, ele ser curado, está preocupado em colocar a mão no endemoniado, ele ser liberto, ordenar o enfermo e ele ser curado. Você quer pão? Pega pão agora!
Aleluia. Ele está vindo de Salisa. Em 1871, numa cidade de Chicago, estava tendo um culto pentecostal. E esse culto pentecostal tinha alguns crentes orando porque a zona rural estava sendo tomada pela zona urbana. E enquanto a zona rural estava sendo tomada pela zona urbana, num culto de vigília, dentro da favela, tinha um pregador falando ao povo com muita autoridade. E ele estava dizendo as seguintes palavras: o mundo ainda está por vir. Um homem que se coloque nas mãos de Deus para mudar e revolucionar a história de toda a humanidade. Deus está à procura de um homem. E enquanto ele estava pregando isso, quem pregava era Spurgeon. Enquanto Spurgeon pregava com muita propriedade, a história conta que Moody estava no culto sentado, e ele bateu no peito e disse: eu sou esse homem. Olha para cá, eu estou pregando para jovens aqui com essa camiseta bonita, e possivelmente você está dizendo: talvez eu nunca vou ser enxergado pelo ministério, talvez ninguém na minha casa nunca vai me reconhecer. Mas Deus está dizendo para você aqui nessa noite: não te preocupa com o que as pessoas pensam ao teu respeito, porque o que vai fazer a diferença não é o nome que as pessoas vão te dar, mas é o pão que está em você. Se você entender que o pão que está em você vai fazer a diferença, você vai sair de onde você está e você vai voltar para Gilgal, porque Gilgal é o lugar de refazer as forças. Esse moço, ele sai de Salisa, ele pega 20 pães. Deixa eu falar a vocês aqui para terminar: 20 pães na mão de 100 rapazes era muito pouco. Os rapazes eram adolescentes, a partir de 12 anos, os filhos de profeta. Você acha que 20 pães vai matar a fome de 100 garotos? Jamais. Mas ele não estava preocupado com a quantidade que ele tinha. Ele sabia que ele estava se deparando com um profeta, e a partir dali ele vai ser um entregador de pão na mão do profeta Eliseu, para que aquele pão fosse o suficiente para prosperar, e a partir da chegada daquele pão não tivesse mais fome. Deus está dizendo: tudo que eu espero de você é você começar a valorizar o pão que está na tua mão. Como eu valorizo, pastor? Deus está dizendo: valoriza esse hino que você canta, valoriza esta oração que você faz, valoriza essa brasa que está na tua cabeça, valoriza essa espada que está na tua mão. Existem momentos que nem sempre você vai ter alguém para bater no teu peito e no teu ombro e te dizer: você é o cara. Não é sempre, porque quando batemos no peito e dizemos isso, é quando as coisas estão favoráveis. Mas quando as coisas não estão favoráveis, a gente não bate no peito de quem é provado e diz: ei, você é o cara. A gente diz: não, não fica assim, você vai continuar, é natural. Mas quando entendemos que o que está na nossa mão é o suficiente para revolucionar a cidade, quando entendemos que o que está sob os nossos cuidados é o suficiente para granjearmos para Cristo muitas almas, nós não nos preocupamos com o que as pessoas falam. Ei, Deus está dizendo: tapa os ouvidos para os complexos inferiores, tapa os ouvidos para aqueles que vão te desestimular, tapa os ouvidos para aqueles que desacreditam na tua chamada. Pega teu pão, olha para o teu ministério, olha para a tua chamada e diz: se eu cheguei até aqui, eu não caí de paraquedas, e se eu vim até Salisa, eu vou chegar até Gilgal. Se eu cheguei até... eu
eu vou para Gilgal. Termino agora. Porque se precisa de entregador de pão em Gilgal? Porque Gilgal precisava de um avivamento na agricultura. Gilgal era o lugar que tinha sido a terra dos acontecimentos. Gilgal foi a base de operação depois da travessia do Jordão. As 12 pedras foram estabelecidas ali. Josué liderou o seu exército dali. Samuel se apartou de Saul em Gilgal. Davi passou por Gilgal. O anjo do Senhor subiu em Boquim, desceu em Gilgal. Eude abateu Eglon em Gilgal. Eliseu partiu, mas antes de Eliseu partiu e separou de Elias, mas antes de Elias subir na carruagem de fogo, se separando de Eliseu, que Eliseu parte, Elias passa por Gilgal. E eu não entendo como tem gente que não quer passar pela terra da experiência. Porque Gilgal na vida de quem está levando pão é o lugar onde Deus vai te marcar. Porque Deus não vai marcar você onde as coisas estão favoráveis. Deus vai marcar você na fome. O seu ministério não vai ser aprovado com gente batendo nas tuas costas e nem com a almofadinha em você. Você vai ser aprovado é na beira do rio secando. Você vai ser aprovado é quando o querite acaba. Você vai ser aprovado quando todo mundo te deixa, quando o teu Gilgal seca, quando as ervas acabam, quando a seca vem. E aí você é valente e diz: está tudo seco. Ei, porque crescer aonde todo mundo está crescendo é bom. Fazer nome aonde tudo é favorável é bom. Agora eu quero ver você fazer o caminho inverso da operação. Esse moço podia ficar em Salisa. Ele disse: não, eu vou levar o que eu tenho, porque eu sou entregador de pão. E eu sei que o que eu levar para Gilgal, a partir desses, a fome acaba. Leva essa palavra para a tua casa. Deus está dizendo: se você se tornar um entregador de pão hoje. E para que é um entregador de pão? Para que serve? Para atingir os lugares secos. Volta para a tua congregação. E eu estou pregando para alguém aqui que está dizendo: pastor, mas eu não aguento ficar lá não, porque a frieza tomou conta lá e ninguém dá glória. Dá glória a você sozinho. Leva teu pão. Pastor, eu vou entregar a minha mocidade porque o relatório é baixo, ninguém quer cantar. Deus está dizendo: não, faz a operação inversa, não é entregador de pão. Lança teu pão lá, porque depois de muitos dias você vai ver o Gilgal borbulhar, borbulhar, borbulhar. Levanta a mão que eu vou profetizar, já vou terminar esta palavra. Levanta a mão, levanta a mão. Aonde tiver fome, aonde tiver crise, os entregadores de pão vão sair agora, entregando pão. E você vai começar agora. A palavra já vai acabar, mas eu queria que você colocasse a mão no ombro de quem está do teu lado e fala: eu divido o meu pão. Diga: o que está em mim de Deus para você, recebe agora. Aonde tem alguém batizado com o Espírito Santo, divide aí o pão. Divide o pão aí, divide o pão, Peterson. Divide o pão, divide o pão. 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 Cadê os entregadores de pão aqui? Cadê os entregadores de pão? Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Aqui tem. Ali tem. Olha lá. Aonde tiver alguém